porque a coisa está ficando feia no Brasil. Nem a Miriam Leitão está conseguindo dar conta de explicar, de passar pano. Ela virou contorcionista, dá quase pena. Aí quando a gente... Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Os ladrões têm fome e querem o seu dinheirinho suado. O governo quer tributar motoristas de aplicativo em 26,5%. Tudo que se move, eles vão taxar. O que para de se mover, eles vão tentar subsidiar para ter algum esquema. Essa é a mentalidade petista. Com um governo federal desses, nenhum estado que está na mão de um governador eficiente, que é o Tarcísio, fazendo o que tem que ser feito, que é o que carrega o PIB do Brasil nas costas, aguenta. Porque o PIB de São Paulo não está isolado do país. Você consegue descolar um pouco, mas é óbvio que isso vai pesar. Por isso que paulistas pensam com toda razão em movimentos separatistas, às vezes, que nem os sulistas, né? E hoje é aniversário, 9 de julho, da Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, né? Que, segundo a Folha de São Paulo, deixou legado de meias verdades. Meias verdades. Porque não era bem assim. São Paulo também, as elites paulistas estavam incomodadas com perda de participação no PIB, blá, blá, blá. Ora, a Revolução Americana também teve a ver com questões econômicas. Sem representação, nada de taxação. A coroa britânica estava metendo arroxo na colônia, porque a metrópole britânica, porque queria mais impostos para financiar suas guerras contra a França. Aí a festa do chá em Boston foi uma resposta. Então, é legítimo que a elite paulista tenha cansado pela esquerda nas costas. Aliás, mais uma, né? Getúlio Vargas é o ditador adorado pela esquerda. Trabalhista. Carta del Alvoro de Mussolini, CLT brasileira. O nosso Mussolini Tupiniquim. Adorado pela esquerda. Fascista. Todo mundo sabe. E lá estavam os bravos paulistanos lutando contra isso pela liberdade. O movimento dos bandeirantes é um movimento que fez muito pelo país. Então, parabéns, São Paulo, que ainda por cima, além de carregar nas costas, né, o PIB, mais de 1/4 do PIB do país, tem que aturar esse tipo de análise, né? E claro que São Paulo tem muito cabeça de bagre, muito petista, né? Elege na cidade, por exemplo, um bando de prefeito de merda, né? Haddad para encabeçar a lista, Celso Pitta, Luiz Erundina, um bando de cabeça de bagre, né? Marta Suplicy, e ainda tem que aturar esse tipo de análise de intelectuais petistas. Paulista se acha melhor do que o resto do Brasil por herança europeia e passado bandeirante. É o Gessé Souza, o sociólogo petista, aquele que adora cuspir na classe média junto com aquela outra filósofa petista que o Lula acha mó graça nela, né? Apontar que o Maranhão e o Piauí são menos desenvolvidos e ricos do que São Paulo ou Porto Alegre ou Rio Grande do Sul não é preconceito, racismo ou xenofobia, o que seria até incoerente, porque dentro do mesmo país, suas antas, hipócritas, sensacionalistas. É constatar o óbvio. Índice de IDH, PIB per capita e todos os outros indicadores socioeconômicos mostram o óbvio. Vamos aprender mais com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina? Não. Vamos enaltecer a Bahia e o Piauí, porque senão a gente vai ser acusado de preconceituoso. Vamos aprender com a Bostuana
como é que se cresce em vez de aprender com os Estados Unidos, como é que vira uma potência. Por isso que está circulando hoje, caiu na rede, né? Tem muita gente com problema de conexão. Internet? Não! Conexão com a realidade. Ser de esquerda hoje é ser alguém alienado, desconectado da realidade. Alguém que substituiu fatos por narrativas. Visão estética de mundo por resultados concretos. Não seja um desses. Então, se você ainda tem dinheiro no Brasil, cuidado. Eu acho que você deve pelo menos mandar uma parte para fora. Eu só tenho dinheiro no Brasil porque o Xande obrigou. Senão eu tinha usado a Fair USA, como eu sempre fiz antes, para fazer minhas remessas. Consultoria de câmbio é com a Fair USA. 30 anos de experiência do CEO Adilson Góes. Vai lá na Boss Consta, manda uma mensagem para a Fair, que ele vai te responder e trazer uma solução para sua empresa ou para você na física. Porque a coisa está ficando feia no Brasil. Nem a Miriam Leitão está conseguindo dar conta de explicar, de passar pano. Ela virou contorcionista. Dá quase pena. Aí quando a gente lembra que ela é uma comunista, que prega tudo que não presta, a gente tem pena não. Mas que tá difícil o trabalho dela, tá, né? Nesse momento, o mais preocupante é que não há critério objetivo para definição dos preços de combustíveis. Como deixou de ter paridade internacional, a alta ou a baixa dos combustíveis acontecerá de acordo com o que quer o governo, do que pensa a presidente da Petrobras. Brasileiramos o preço, diz o governo. Mas o que é isso? Né? Então, claro que é até difícil para o jornalista de economia falar de um assunto como esse, porque ele vai olhar pelo funcionamento da economia. Qual é o melhor funcionamento da economia? Né? Aí é assim que nós vamos olhar. Mas é muito antipático o aumento de preço de combustível para quem vai encher seu tanque, ou o gás de cozinha, né? Ainda mais que o gás de cozinha tem o fato de que afeta muito os mais pobres. Mas o diesel não foi alterado, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação. Então, assim, aumentou hoje, pode não aumentar mais. Então, o que faz uma empresa privada hoje, diante desse quadro? Que planejamento ela pode fazer? Vai importar ou não vai importar? Vai investir ou não vai investir? Ela não sabe o que fazer, né? Porque não tem critério. Então, essa falta de critérios é muito ruim. E olha, não vou aumentar porque politicamente é ruim, vai piorar minha popularidade nesse momento, a gente cai em erros que já cometidos. Portanto, teve esse aumento, a defasagem continua, é possível até que ela caia, porque o petróleo o dólar está caindo, né? O dólar na semana passada chegou, né, antes da pacificação em relação ao Banco Central, chegou a 5,70. Tá, hoje estava vendo a 5,44 agora. Então, isso vai reduzindo o atraso do reajuste. Então, não pode ser todo dia, evidentemente, mas pode ser da forma como funciona em países com economia de mercado. Eu devia ter pego aquele vídeo do Ciro Gomes. Parecia, né? Você pega lá, pega lá. Tá difícil, né, Miriam? Tá difícil justificar o injustificável. Enquanto isso, ele, aquele que eu resgatei falando do mensalão, do PT, ele, nosso iluministro, o mais iluminado dos iluminados seres que já plainaram sobre o planeta Terra, aquele que habita a Torre de Marfim, onde há a razão com R maiúsculo, que a luz bate, para que ele e somente ele possa saber para onde empurrar a história. Ele que garante que Cesare Battisti era inocente, que João de Deus tem poder transcendente de curar pessoas e que o imitador de focas é um grande debatedor de política. Ele que está preocupadíssimo com o discurso de ódio, com o atraso, com a direita. Ele foi para a China visitar a Dilma e talvez entender com o Partido Comunista Chinês como se salva democracias e liberdade de expressão. Meus amigos, o Brasil é um teatro farsesco, é um esquete
escrito pelo Greg, do Porta dos Fundos, é muito ruinzinho. Não é que o Brasil não seja um país sério, o Brasil não é para amador, esses chavões todos já deram. O Brasil cansa, esse é meu mesmo. Tudo isso a gente já sabe. Mas é que é uma pornochanchada. O Barroso, o iluminado dono da razão, preocupado com figuras atrasadas, que destilam um ódio pelas redes sociais. Ele se encontrou com a Dilma. Olha que fofo. Talvez com ela ele aprenda para onde empurrar a história, para o progresso que ele, somente ele, vislumbra. Esses são os personagens dessa pornochanchada que estão escrevendo e editando as páginas do nosso futuro. Brasil, o país do futuro. Steven Zweig. O futuro que nunca chega, né? O futuro que nunca chega. Enquanto isso, não tem nada a ver com o STF, que eu deixo sempre para o final, mas eu li a coluna do João Pereira Coutinho e, por acaso, não tinha onde colocar na cronologia da live de hoje, coloquei aqui, pertinho do Alexandre de Moraes. Mas é coincidência. Como é coincidência o número de visitas da empresa dos irmãos Batista e as benesses que eles ganham do governo. É pura coincidência. Mas eu lembrei de colocar aqui no final esse texto do João Pereira Coutinho hoje. Piadas de mau gosto. Não será a história a julgar os tiranos, mas o riso das plateias. Ele conta um episódio que o Stalin, em pessoa, ligou para um autor conhecido, russo, perguntando o que ele achava do outro que tinha sido enforcado por escrever um poema satírico contra o próprio Stalin. E o outro se acovardou. E o Stalin, no final, teria dito: que covardia a sua. E aí tem 1000 elucubrações e teorias, né, do comentário final de Stalin criticando o Pasternak pela falta de coragem em defender o colega Mandelstam, né? Mas o fato é que os ditadores, os tiranos, os seres abjetos que perseguem os seus desafetos, sabem no fundo, que o terror deles é a pena de um escritor, mais do que qualquer coisa. E ainda mais com pitadas de humor. É por isso que eles não suportam que se faça humor com eles. Mas longe de mim, não estou falando de Alexandre de Moraes, foi coincidência na pauta do STF, e longe de mim fazer piada com Alexandre de Moraes só porque ele tem aquela cabeça esquisita, que o problema não é, obviamente, o formato e o quão reluzente ela é, nada disso. É o que vai dentro. É o que vai dentro. Porque aí sim, é só titica de galinha, como diria Lula. Meus amigos, por hoje é só. Nos vemos mais tarde no Braddock Show, hoje com meu amigo Flávio Morgenstern e com a Fabi. Tudo isso com a conduta do grande Vitor Brown. E agora vamos de rock. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.